Seja bem-vindo ao canal Monergismo, eu sou Rafael Silva e este é o primeiro de alguns vídeos que serão postados aqui no canal com um tema importantíssimo, o arrebatamento da igreja. Desde já eu te convido para participar do canal. Você que não é inscrito, seja muito bem-vindo e se inscreva no canal, pois aqui nós iremos abordar várias questões importantíssimas relacionadas à Palavra de Deus. Eu vou iniciar este vídeo com a carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 15 ao 17. Este eu acredito que é o maior versículo sobre o arrebatamento da igreja. E também, infelizmente, um dos que são mais mal interpretados dentro das Escrituras Sagradas. Está escrito assim: dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, ou seja, não passaremos adiante deles, não iremos na frente deles, dos que já morreram. Versículo 16: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Queridos, quando nós falamos sobre o arrebatamento da igreja, nós não estamos falando de algo novo, de uma novidade, de algo surpreendente, não. Estamos falando de algo que já está no berço da igreja, inserido na veia da igreja, corre no sangue da igreja de Cristo. Por quê? Quando nós falamos sobre o arrebatamento da igreja, estamos falando de uma doutrina, de um assunto que gera esperança na igreja em se encontrar com Cristo. Então, automaticamente, ou vamos dizer de modo indireto, a igreja está correndo para o encontro de Cristo. O mundo está disperso, o mundo está atolado nos seus pecados, mas a igreja, ela está dia após dia caminhando, ela tem um alvo, ela tem um horizonte. O foco da igreja é se encontrar com Cristo, e isso acontecerá no arrebatamento. Então você, cristão, você não pode estar percebendo, mas quando você luta pela causa do evangelho, você está caminhando rumo ao arrebatamento, rumo ao encontro com Cristo. Você provavelmente já ouviu falar sobre arrebatamento. Eu inúmeras vezes já ouvi falar sobre o arrebatamento da igreja, mas infelizmente hoje em dia existem ainda muitos cristãos que não têm uma opinião bíblica, por mais básica e singela que seja, sobre o arrebatamento da igreja. Por que isso tem acontecido? Primeiro, dois pontos importantes. O primeiro é que nós estamos vivendo em uma época, neste mundo contemporâneo, pós-moderno, envenenado pelo pós-modernismo, pluralismo, enfim, relativismo. Nós estamos vivendo em uma época onde existem várias vozes ecoando, várias trombetas tocando. Eu estou dizendo no meio cristão, no meio evangélico. Várias pessoas estão com suas doutrinas, não somente movimentos, caminhos formados, mas pessoas individuais também. Cada uma tem o seu argumento formado sobre algum ponto bíblico, alguma questão dentro das Escrituras. O outro ponto é que nós estamos vivendo em uma época onde nunca houve tantas pessoas interessadas com as questões escatológicas, com os temas relacionados ao fim do mundo, e com tantas vozes ecoando, doutrinas, movimentos, seitas, caminhos, tantas heresias espalhadas por aí, tantos falsos pastores, falsos apóstolos, tantas pessoas e caminhos com a opinião formada, e muitas delas vão dar sua opinião sobre as questões bíblicas e, como eu disse, principalmente aquelas que estão relacionadas ao fim dos tempos. E o arrebatamento da igreja, ela é um desses temas que está inseridos nos acontecimentos dos últimos dias. Então, infelizmente, nós vivemos em uma época onde muitas vozes têm soado com a sua... vamos usar o seguinte exemplo. Vamos supor que tenha eu poderia usar algo como exemplo aqui, mas eu não vou ter, deixa eu ver aqui. Não, vamos supor que tenha um caminhão caçamba cheio de areia.
essa areia na caçamba do caminhão é o sistema próprio, a opinião particular, o argumento formado de cada indivíduo, ou pelo menos dessas seitas, das doutrinas espalhadas por aí. E aqui está a Bíblia Sagrada. Então, quando alguém se depara, vem com seu caminhão, quando alguém se depara com as Escrituras Sagradas, o que eles fazem? Eles despejam seu sistema formado dentro das Escrituras Sagradas. E o que acontece? Quando a nossa opinião pecadora, falha, imperfeita, pecaminosa, transgressora, iníqua, depravada, corrupta, poderia usar inúmeros termos aqui para descrever a nossa situação venenosa, imunda. Mas quando isso acontece, qual deveria ser a nossa posição? Você não deve jamais pressionar os versículos bíblicos para se adaptarem com o seu sistema que já veio pronto e foi apenas despejado dentro das Escrituras. Muito pelo contrário, quando esse sistema encontra com as Escrituras Sagradas e é confrontado por elas, automaticamente você terá que mudar sua opinião, você automaticamente terá que mudar os pontos do seu sistema que estão em contradição com as Escrituras Sagradas. Caso contrário, você sustentando ainda mais o seu sistema vai gerar uma má interpretação, vai ter um entendimento equivocado, gerando ainda uma falsa doutrina, e uma falsa doutrina caminhando rumo a uma heresia, o que seria algo pior. Então, meus irmãos, quando nós falamos do arrebatamento da igreja, estamos falando de algo que podemos usar esse exemplo. Muitas pessoas já estão vindo com seu sistema pronto e dizendo, é isso. E muitas estão expondo a sua opinião pessoal, o seu argumento pessoal, formado já, para outros dizendo, é isso que vai acontecer. Quando você escutar algo desse tipo, você não pode confrontar este outro argumento com o seu argumento, porque seu argumento é depravado também, a sua opinião é caída. A única opinião que está correta é a das Escrituras. Então, quando você ouvir sobre qualquer argumento relacionado ao fim dos tempos, ou sobre a obra de Cristo, que envolve algum trecho, alguma referência das Escrituras Sagradas, você não pode confrontá-la. Deixa eu ver o que a minha opinião diz. Deixa eu ver o que a minha mente diz. Não, deixe-me ver o que as Escrituras dizem. Eu vou consultar as Escrituras Sagradas para ver o que ela diz a respeito deste tema em questão. Os puritanos eles faziam isso perfeitamente. Os puritanos, só para você ter ideia, se eles buscavam entender, quando as Escrituras falam sobre, por exemplo, os olhos do homem, eles buscavam dentro das Escrituras todos os versículos que enfatizavam como o cristão deve usar os seus olhos. Eles buscavam todos os versículos que falavam como os cristãos deviam usar suas mãos, como os cristãos deviam caminhar, como deveria ser o falar, o linguajar, as vestes do cristão. Hoje em dia não. Se você... o relativismo vem influenciando muitas pessoas. Esse mundo pós-moderno trouxe um veneno do relativismo. O que é bom para você pode não ser bom para mim. O que é uma verdade para você, de repente não pode ser uma verdade para mim. Isso é relativo. Isso não contém a verdade absoluta. As Escrituras Sagradas estão com a verdade absoluta. Sendo assim, qualquer opinião alheia, pessoal, qualquer opinião relativa deve ser confrontada com a verdade absoluta das igrejas. Tem até uma piada que diz assim, dois homens conversando e um diz ao outro, não existe verdade absoluta. E o outro rapaz pergunta a ele, você tem certeza? Ele diz, absoluta. Então, você pode ver que esse mundo pós-moderno, ele está cada dia mais e mais caminhando para o seu próprio engano. Os seus pés estão levando para eles para uma verdade absoluta que está cegando eles. Então, quando nós sustentamos que a Bíblia Sagrada é nosso... Eu vou pegar minha Bíblia. Quando nós sustentamos que ela é nossa única e suficiente regra de fé e prática, nós não estamos fazendo isso de maneira vã, de maneira louca, estúpida, desordenada, inconsciente. Não. Nós fazemos isso por bons motivos, boas razões. E se você perceber, eu vou usar o termo a religião cristã,
ela é a única religião que está mais correta neste sentido. Por quê? As outras religiões, eles vão enfatizar muito o que está escrito apenas. Eles irão ler e dar muito valor. Nós também fazemos isso, sim, mas nós fazemos algo além, porque o que está em foco não é somente o que está escrito, mas sobre quem está escrito. Ou seja, os fundadores das demais religiões não têm valor algum para eles. Somente o que está escrito, no nosso caso não. As escrituras têm um valor incomparável, imensurável para nós, mas a pessoa de Cristo é que tem maior valor, meu irmão. Então, eu quero dizer algo para você. Quando você vier com o seu sistema pronto, confronte com as escrituras. E aquilo que ela pesar mais, abandone rapidamente seu sistema e venha correndo para as escrituras. Ah, mas eu cresci assim, essa é a tradição da minha família, eu aprendi dessa forma. Não, abandone isso. Venha para a verdade das escrituras. Hoje nós temos, por exemplo, o dispensacionalismo, que é o maior movimento carismático que ensina sobre alguns acontecimentos do fim dos tempos, e dentre eles o arrebatamento pré-tribulacionista, e também divide a Igreja de Cristo. Nós vamos ver isso ainda, divide o projeto de Deus para com a humanidade em fases, em etapas, em dispensações, onde Deus gerencia o seu plano através destes tempos, dessas dispensações. Bom, e o dispensacionalismo ele encontrou muito espaço, muito território, muitos adeptos dentro da cristandade. E infelizmente, eu quero te dizer algo. O fato de algo ser grandioso, o fato de algo ter muitos adeptos, de ter um templo maravilhoso, de ter um pastor com unção especial, de ter o levita que canta maravilhosamente bem, que deveria ter cantado junto com os anjos lá no céu, não significa que, pelo fato dele ter toda exuberância e ser maravilhoso por demais, não significa que vem da parte de Deus. Satanás também faz seus milagres. Satanás também tem seus prodígios. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele vai dizer, olha, capítulo 11, versículo 13, pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Olha o maior exemplo. Isso não é de admirar. O que não é de admirar? Que existem falsos apóstolos. Pois o próprio Satanás se transfigura, se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é de surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. Outro ponto importante, ele disse aos Tessalonicenses, nós estamos aqui na primeira carta, foi o versículo inicial, mas na sua segunda carta ele vai dizer no capítulo 2, a partir do versículo 9, a vinda desse perverso, ou seja, o chifre pequeno, qual Daniel falou, o anticristo, o iníquo, é segunda a ação de Satanás. A palavra aqui para ação é eficácia, ou seja, uma obra tão perfeita, tão planejada e projetada que não tem como dar errado. Essa é a ideia, que a ação dele aqui, que a aparição, a manifestação do anticristo, a vinda dele é muito bem elaborada por Satanás, é segundo a eficácia de Satanás, e ele vai usar, Paulo vai nos dar algumas características aqui. Com todo o poder aqui está se referindo ao chifre, ou seja, um homem com muita autoridade, um homem que tem poder político, poder militar em suas mãos. Segundo também, com sinais e com maravilhas enganadoras, e isso ele fará por meio do seu ajudante, o segundo comparsa de Satanás, que é o falso profeta. Então, o fato de algo ser maravilhoso demais, irmãos, e ter muitos adeptos, ter milagres, fazendo chover milagres, maravilhas, prodígios, não significa que vem da parte de Deus. Satanás também tem seus milagres, Satanás também tem os seus servos, e nós não podemos crer que tudo aquilo que faz barulho demais, tem muitos adeptos, tem vários, é muito atrativo, tem muitos seguidores, muito chamativo, não significa que vem da parte de Deus.
nós temos a religião islâmica, temos o hinduísmo, nós temos o espiritismo com muitos adeptos, mas não sustentemos que vem da parte de Deus, porque não tem o sistema deles não está de acordo com as Escrituras. E quando é confrontado com as Escrituras, eles rapidamente sucumbem. Queridos, então isso aqui foi uma introdução, uma pequena introdução sobre o tema em questão, arrebatamento. Quando nós falamos em arrebatamento, para finalizar, para o vídeo não ficar muito extenso, nós estamos falando sobre dois temas importantíssimos, sobre dois pontos importantíssimos. O primeiro, ele é um assunto importante porque ele vem da parte de Deus. De fato, veio soprado por Deus o tema que nós iremos abordar, o arrebatamento. Segundo, ele é um assunto importante porque está registrado na palavra inerrante e infalível do Senhor Deus. Quando nós falamos que ela é infalível, é que se ela diz que o arrebatamento vai acontecer, de fato vai acontecer. Outro ponto importante, ela é importante, esse tema em questão é importante porque ele é interessante. O fato desse assunto ser interessante, meus irmãos, significa que ele ativa, ele desperta a curiosidade das pessoas e prende a atenção delas, e nós devemos usar desta oportunidade para transmitir a estas pessoas, como eu disse, os assuntos escatológicos, eles despertam a atenção das pessoas, e nós devemos usar destes assuntos, a oportunidade destas questões, para propagar, para expor o santo evangelho a estas pessoas. Falar das promessas da vinda de Cristo, da sua primeira vinda, da sua morte vicária, crucifixão, da sua ressurreição, ascensão ao céu e da promessa da sua segunda vinda. Por que Cristo morreu ao mundo? Por que foi necessária a sua morte? O perdão dos pecados, fale da graça de Deus, da sua misericórdia. Então nós devemos apresentar a essas pessoas o plano salvífico de Deus dentro dessa oportunidade, aproveitando que o tema é interessantíssimo e que desperta a atenção delas, e falar sobre a obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário, quando ele rumo ao Gólgota foi caminhando, carregando aquela pesada cruz. Ele não carregava somente um madeiro, uma peça talhada, mas sim os nossos pecados. Cada gota de sangue vertida ali foi por mim e foi por você, mas não porque nós merecemos, irmãos. Nós somos pecadores iníquos, a nossa natureza é caída, é depravada, mas somente por graça e misericórdia, para que Deus fosse glorificado. O foco da morte de Cristo foi a glória de Deus, foi honrar o santo nome de Deus, não porque a igreja merecesse, nada disso. A Bíblia diz, as Escrituras dizem lá em Isaías capítulo 53, que ao Senhor agradou moê-lo. Ao Senhor agradou moê-lo fazendo enfermar. Isaías, eu vou realizar a leitura rapidamente para a gente finalizar este vídeo. Capítulo 53, versículo 10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazendo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole, ou sua posteridade, e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Nós ainda vamos analisar esse texto, falar sobre o que a morte de Cristo influencia no arrebatamento. Então, queridos, esta é uma introdução do que nós podemos ter sobre o arrebatamento da igreja. É uma esperança dada à igreja para ela se encontrar com Cristo. À medida que a igreja vai lutando pela causa do evangelho, ela está caminhando para o encontro com Cristo, caminhando para o arrebatamento. E nós não podemos, por essa razão, negar tampouco, omitir este acontecimento. Bom, nós vamos ficar por aqui. Não se esqueça, no próximo vídeo nós iremos continuar esta sessão, esta série de vídeos, e nós iremos abordar o primeiro tema
que é sobre o pré-tribulacionismo. Existem escolas de interpretação sobre o arrebatamento da igreja, existem linhas teológicas que defendem o arrebatamento da igreja, e a primeira que nós iremos observar é a dispensacionalista. Como surgiu o dispensacionalismo? Vou fazer de uma maneira bem rápida para não ficar muito exaustivo os vídeos, mas nós iremos analisar como é que surgiu o movimento dispensacionalista e o que ele defende e para onde ele caminha. E nós iremos ver quais são os principais versículos defendidos. Já está aqui, olha, eu anotei tudo aqui já. Quais são os principais versículos defendidos pelo dispensacionalismo e o que as escrituras sagradas de fato têm a dizer sobre o movimento dispensacionalista. Nós vamos observar tudo isso no próximo vídeo, ok? Deus te abençoe, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário logo aí abaixo, a sua dúvida, a sua curiosidade, porque no decorrer dos vídeos eu buscarei apresentar a posição bíblica sobre cada um das suas perguntas, das suas curiosidades e dúvidas. Até o próximo vídeo, graça e paz.